Olá, eu sou o Renan. Vou falar um pouco sobre o relatório da aula prática do conteúdo de lipídios. Meu grupo é composto pelo Elton, pelo Valdir, o Ian e eu, Renan. Nesse primeiro experimento, vamos analisar a capacidade de absorção de água dos lipídios. Bom, em certos sistemas alimentares, as gorduras devem ser misturadas e permanecer misturadas. A medida em que as gorduras podem absorver água é chamada de capacidade de absorção de água e é importante em sistemas alimentares, como bolos. As gorduras diferem em sua capacidade de absorver água, em grande parte com base nas diferenças em sua composição. O objetivo dessa aula é demonstrar a capacidade de absorção de água das gorduras comerciais. Vamos utilizar margarinas e banha. Vamos utilizar então 500 gramas de banha, 500 gramas de margarina com 80% de gordura e 500 gramas de margarina com 35% de gordura. Vamos utilizar também provitas de 200 ml, uma batedeira, mixer, balança analítica e uma colher. Procedimentos. Vamos transferir 100 gramas de cada lipídio em temperatura ambiente para uma tigela pequena da batedeira. Enquanto bate em velocidade lenta, coloque a água de uma proveta na gordura em uma taxa uniforme, até que ocorra a separação. Registre o volume de água absorvido por 100 gramas de cada gordura. Aqui temos um fluxograma de todo o procedimento. Preparar as dispersões, levar à batedeira, bater em velocidade lenta, colocar a água lentamente, medir o volume da água retirada e analisar os resultados. Aqui temos uma tabela com os resultados. Os materiais, ao peso de cada amostra, o volume de água adicionado, o volume de água absorvida e o volume de água retirada. Para a amostra da banha, a mesma estabilizou com essa quantidade de água e logo após separou as fases. Aqui a margarina 35%, o volume de água adicionado foi de 149 ml, o volume de água absorvido foi de 141,78 ml e o volume de água retirada foi de 7,22 ml. Já a margarina 80%, o peso da amostra é de 100 gramas, o volume de água adicionada foi de 300 ml, o volume de água absorvido foi de 236,80 ml, o volume de água retirado foi de 63,20 ml, bem mais que o da margarina de 35%. Aqui temos uma representação gráfica dos resultados. A primeira coluna aqui é a banha, aqui temos a margarina 35% e a margarina 80%. Conclusão: os fatores que influenciaram a emulsificação foi a consistência das amostras, dificultando assim a absorção de água. É importante que as gorduras tenham essa capacidade de emulsificação, portanto, as indústrias precisam atender a essas características, visando produtos com melhor textura, estabilidade, volume, maciez e aeração e homogeneidade, agregando qualidade ao produto e atendendo às expectativas e às necessidades do consumidor final. Nesse próximo experimento, vamos analisar a rancidez oxidativa. Os objetivos desse experimento são estudar os fatores que afetam o ranço das gorduras, são eles luz, temperatura, antioxidantes e pró-oxidantes, descrever os eventos que ocorrem quando as gorduras sofrem ranço oxidativo, discutir os resultados de cada tratamento usando este roteiro, comparar os tratamentos quanto à sua influência no ranço oxidativo conforme determinado pela taxa de branqueamento. A rancidez oxidativa é a principal responsável pela deterioração de alimentos ricos em lipídios porque resulta em alterações indesejáveis de cor, sabor, aroma e consistência do alimento. A oxidação lipídica envolve uma série extremamente complexa de reações químicas que ocorrem entre o oxigênio atmosférico e os ácidos graxos insaturados dos lipídios. Como efeito das diversas reações resultam aldeídos, cetonas, ácidos, álcoois e hidrocarbonetos. Esses compostos são responsáveis pelas características organolépticas e físico-químicas que estão associadas a esse tipo de rancificação. A rancificação oxidativa não ocorre normalmente em ácidos graxos saturados. A formação de radicais livres é energicamente desfavorável, salvo em condições extremas de temperatura. Existem várias determinações analíticas para avaliar o estado de oxidação lipídica de uma gordura. As mais usadas são a determinação dos índices de peróxido e TPA. Índice de peróxido indica o estado de oxidação do lipídio, índice
de TBA indica a quantidade de produtos de oxidação secundária. Aqui nós temos alguns meios para inibir ou retardar o processo de oxidação lipídica. Temos os meios físicos e os meios químicos. Meios físicos: remoção de oxigênio da embalagem, remoção da umidade, proteção à radiação ultravioleta, controle de temperatura. Os meios químicos: o uso de antioxidantes e o uso de conservantes. Vamos lá, os materiais que serão necessários: 50 gramas de azeite, 50 gramas de banha de porco, 10 mg de caroteno, 1 ml de etanol 70%, 25 ml de hemoglobina 0,5%, 25 ml de solução de sal saturada, 80 ml de extrato de alho e 80 ml de extrato de alecrim. Vamos precisar também de papéis de filtro, discos de 7 cm de diâmetro e também placas de Petri com discos de papéis de filtro. Procedimento: para 50 gramas de banha, adicionamos 10 mg de caroteno dissolvido em um pouco de etanol 70%. Usando uma pinça de plástico, mergulhe em pequenos papéis de filtro e na gordura derretida e deixe escorrer por 20 segundos. Transfira para placas de Petri e trate da seguinte forma: efeito da temperatura e da luz na oxidação de gordura. Cubra a placa e guarde no escuro em temperatura ambiente. Cubra a placa e guarde a luz solar direta, se possível. Tampe a placa e guarde na geladeira. Cubra a placa e guarde em uma incubadora a 60 graus Celsius. Antioxidantes e pró-oxidantes. Para o experimento, vários discos de cada solução de teste foi colocado em um papel de filtro saturado com uma mistura de caroteno e banha de porco. Inverta o fundo da placa de Petri contendo os papéis sobre o topo de Petri contendo água, usando uma placa de Petri separada para cada variação. Armazene as placas em uma incubadora a 40 graus Celsius. As soluções a serem testadas incluem controle de água, solução de hemoglobina diluída, solução de sal saturado. Extratos preparados aquecendo 20 gramas de alho picado com 80 ml de água até o ponto de ebulição. Decante e deixe esfriar antes de usar. Extratos preparados aquecendo 20 gramas de alecrim com 80 ml de água até o ponto de ebulição. Decante e deixe esfriar antes de usar. Não se pode visualizar as gorduras ficando rançosas. O caroteno, que é o hidrocarboneto altamente insaturado, semelhante em estruturas a um ácido graxo, muda de laranja brilhante para incolor à medida que é oxidado. Portanto, a taxa de branqueamento observada com o caroteno pode ser usada como índice da taxa de ranço oxidativo da gordura. Resultados: aqui a gente tem duas imagens do experimento que foi feito. Observando as características das placas de cada experimento, ficou evidente que não houve mudanças na gordura. No óleo vegetal houve perda de água, deixando o papel mais esbranquiçado, reação ocorrida com as placas no escuro. Observando as reações nas placas deixadas em temperatura ambiente sobre o sol, ocorreu uma pequena reação oxidativa por conta da mudança sutil de cor para uma cor mais escura nas duas amostras de gordura e óleo vegetal. Ainda analisando os resultados, observou-se que não houve nenhuma reação de oxidação nas placas que foram submetidas às temperaturas de geladeira, reação oxidativa ocorrida sutilmente na amostra de óleo vegetal para uma cor mais escura, gordura sem reação em temperatura ambiente. Observou-se que ocorreu oxidação com a amostra de óleo vegetal com hemoglobina, uma com alecrim por meio da mudança de cor das amostras, mas não tendo reação com as amostras possuindo alho, sal e água. Observou-se também que ocorreu oxidação com a amostra de gordura com hemoglobina, uma com alecrim por meio da mudança de cor das amostras, mas não tendo reação com as amostras possuindo alho, sal e água. Conclusão: de acordo com os resultados das amostras, as que foram colocadas somente óleo vegetal e gordura tiveram poucas mudanças com a reação oxidativa, tendo uma sutil mudança nas amostras que foram deixadas em temperatura ambiente sem e com a presença de luz solar. Já as amostras com que além do óleo e gordura foram adicionadas hemoglobina, alecrim, sal, água e óleo,
Houve reação oxidativa evidente nas amostras contendo hemoglobina e alecrim, mas não havendo reação nas demais amostras. Mudança de cor que aconteceu tanto no óleo e gordura.